Pessoal, continuando aí os princípios da prova, falar agora sobre o princípio da comunhão das provas. O que seria o princípio da comunhão das provas, senhores? Seria o seguinte: depois que a prova é produzida pela parte, o Ministério Público, por exemplo, ele oferece a denúncia e junta a denúncia a prisão em flagrante ou alguns documentos comprobatórios do fato praticado. A partir do momento que o Ministério Público produz essa prova, ela não pertence mais a ele, o Ministério Público, pertence ao processo, pertence ao juízo. Esse é o princípio da comunhão das provas. De igual modo, quando a defesa produz uma prova junto ao documento, aquela prova deixa de pertencer à defesa e pertence, então, ao juízo, pertence ao processo. Esse é o princípio da comunhão das provas. Então, por exemplo, se o Ministério Público, ao oferecer denúncia, arrola algumas testemunhas de acusação e a defesa acha imprescindível a sua presença, a defesa pode arrolar também a testemunha de acusação. E o Ministério Público não pode se opor, dizendo que aquela prova é dele, porque a prova pertence ao processo, não pertence ao Ministério Público. Entenderam? Então esse é o princípio da comunhão das provas, o que também estabelece a responsabilidade da prova. Porque, em tese, se a defesa não se manifestar oportunamente pela produção daquela prova arrolada pela testemunha, arrolada pela acusação, aquela prova testemunhal arrolada pela acusação, se oportunamente a defesa não fizer, ela pode perder essa oportunidade e existe magistrado que vai entender que o princípio da comunhão da prova é mitigado pelo princípio da autorresponsabilidade. Então a defesa técnica tem que ser diligente nesse momento. Então, em termos práticos, o meu aconselhamento como advogado é, uma vez arrolada da prova testemunhal pelo Ministério Público e a defesa achar interessante essa produção de prova, deve a defesa também arrolar a mesma testemunha. Repito, nesse caso, o Ministério Público não pode se opor dizendo que a prova é dele. Não, a prova pertence ao processo. Certo? Mas pelo princípio da autorresponsabilidade da prova, que é um outro princípio, ele, advogado, oportunamente tem que arrolar testemunha. Porque no final do processo, se ele disser assim, excelência, eu não dispenso testemunha, o juiz pode entender que se o advogado não arrolou testemunha no prazo correto, no momento oportuno, ele perde aquela prova. O que é, de alguma maneira, inconstitucional pelo princípio da ampla defesa. Mas é possível que se admita, infelizmente, essa postura do magistrado, certo? Pelo princípio da oportunidade da prova. Mas tem juiz garantista, ou pelo menos que tenha assim, um apreço pela defesa ou pelo processo devido, que vai dizer o seguinte: não, essa prova pertence ao juízo, o Ministério Público já rolou, já juntou os autos, então, se a defesa não dispensa a testemunha da acusação, ela vai ter que ser ouvida durante o júri, por exemplo, ou durante o processo comum. Então, é uma questão assim de um certo antagonismo, mas a realidade é essa. O princípio da comunhão das provas significa dizer que a prova não pertence mais às partes, mas ao juízo. Temos o princípio da concentração da prova. Para falarmos do princípio da concentração da prova, nós precisamos falar do princípio da fragmentação da prova. Esse princípio da fragmentação da prova acontecia até 2008. Em 2008, a prova produzida ela era da seguinte maneira: o Ministério Público oferecia denúncia, o réu era citado para o interrogatório, depois havia a defesa prévia para rolar testemunho de defesa para o réu, para o acusado. Então era marcada uma audiência chamada sumário de acusação, onde nós teríamos a oitiva de testemunho de acusação, a oitiva de testemunho de defesa, mas marcada de forma separada, uma audiência de acusação, uma audiência de defesa, um interrogatório, e era marcado datas para apresentação de alegações finais escritas. Então, havia a presença daquela alegação final escrita, hoje chamada de memoriais, depois a prova da defesa e depois a sentença. Então, isso era fragmentado
Hoje a prova é concentrada. A prova, então, é realizada em um mesmo momento. O princípio da concentração da prova, salvo o melhor juízo, está previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal. Mudou totalmente o sistema processual penal. Eu tive que estudar, vou ter que estudar 3 vezes, né? Agora com o pacote anticrime, tem que estudar mais um pouco. Mas o fato é que o artigo 400 diz assim: na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas de acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como os esclarecimentos dos peritos e a criação e o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Parágrafo 1º, aí vem, tudo isso realizado uma vez só. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ou seja, vai ter que ser realizada tudo em um mesmo momento. Antes do interrogatório tem as diligências. Se o juiz entender que uma diligência requerida pela defesa é protelatória, porque o réu está solto, quanto mais tempo o réu ficar solto, melhor, o juiz pode rejeitar ela e decidir ali mesmo, depois de ouvir todo mundo. Então esse é o princípio da concentração da prova, que ela vai ser realizada em um só momento. E como subsequência do princípio da concentração da prova, nós temos o princípio da oralidade, ou seja, as provas serão realizadas de forma oral, o tempo todo oral. Já temos provas documentais, agora vamos ouvir o ofendido, a testemunha de acusação, a testemunha de defesa, o interrogatório, tudo realizado em um só momento. Mas o artigo 403 do Código de Processo diz assim, 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Isso por causa do princípio da concentração da prova e também o princípio da oralidade da prova. O que diz o parágrafo 3º desse mesmo artigo? O juiz poderá considerar a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente para a apresentação de memoriais. Memoriais é uma peça escrita. Memoriais por quê? Porque aquilo que poderia ser dito vai ser memorizado, por isso, memoriais. Ok? Continuando aqui, mais um princípio, o princípio da publicidade da prova. Bom, todo ato administrativo tem por regra o artigo 37 da Constituição. Nós temos lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da publicidade é um dos principais princípios do processo penal. Agora, você não pode confundir publicidade do julgamento com publicidade de um processo. Certo? É o que acontece, por exemplo, no caso do júri. O júri, qualquer do povo pode assistir à sua realização, mas a decisão não. Os votos, os vereditos dos julgadores, que seriam as pessoas do povo, não é publicizado. Eles vão para a sala secreta, porque uma coisa é você ter a publicidade do julgamento e outra coisa é a publicidade da decisão, que seriam os votos. Outra situação também importante é que nenhum princípio é absoluto no direito, por isso que é possível que um processo corra em sigilo. Sobretudo quando tem uma grande organização criminosa, que é necessário o sigilo do processo para garantir a produção das provas.
E também, principalmente, nos crimes contra a dignidade sexual. A vítima não é obrigada a se expor. Então o processo corre em sigilo, ok? E aí você tem o princípio da publicidade mitigado. E esse princípio da publicidade está previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Ok? Para finalizar, não ficar muito preso a princípios, nós temos o princípio da verdade real e o princípio da identidade física do juiz, que são dois princípios para finalizar a nossa aula de hoje, sobre o princípio do processo penal. Então, o princípio da verdade real, já criticado por mim na última aula que eu falei sobre o sistema da apreciação da prova, sobre a questão do sistema inquisitório, o princípio da verdade real, ele tem uma ideia justificável. Eu considero justificável para poder dar a vocês uma percepção mais básica. O que acontece? Diferentemente da verdade formal, lá do processo civil, quem prova mais leva a decisão, né? Ou seja, faça com que o juiz julgue favorável. A verdade real está adstrita àquilo que o processo penal se propõe, a aplicação da punibilidade. Porque nós vivemos num país muito problemático, cujas as frentes hoje em dia é de uma frente de neo-retributivismo, neo-retributividade, ok? Bom, neste caso de uma certa neo-retributividade, o que pode garantir, né, um devido processo penal, um juízo mais justo? Porque se o objetivo do processo penal é a aplicação da pena que restringe o direito de ir e verificar, que é a liberdade, o princípio da verdade real tem que ser buscada, porque tem que haver certeza da prática do delito. Por isso que existe indúbio pro réu, para justamente mitigar o poder punitivo, para poder relativizar o poder punitivo. Então, o juiz tem que buscar realmente a verdade dos fatos. E esse fato ele é reproduzido pelas partes que estão ali produzindo provas. Então, nesse caso, a verdade real tem que ser buscada. Essa é a ideia da busca da verdade real, que nós preferimos chamar de verdade processual, porque é um pouco antagônico e paradoxal, porque em nome do princípio da verdade real, tem juiz que busca a verdade real para dirimir dúvidas do processo. O princípio da verdade real vai permitir que o magistrado produza provas. Isso é equivocado. Isso viola o princípio da paridade das normas, viola o princípio da imparcialidade do juiz e viola o sistema acusatório totalmente. Então, por isso que nós criticamos o princípio da verdade real. Então, é justificável porque você tem que buscar a verdade por conta da aplicação da pena, mas a verdade real deveria ser justificada apenas pro réu e não pro societário. Esse é o grande problema. E a busca da verdade real ela é mitigada, ela é relativizada por outras situações, por isso eu querer comentar no próximo vídeo.